Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia. Deixa eu só ver aqui uma situação rapidinho. Tá automático, né? Entrada, né? Bom dia, queridos professores. Bom dia, queridos coordenadores. Sejam bem-vindos. O encontro nosso de hoje está relacionado o foco do SAEB na área de ciências humanas, principalmente aos professores dos nonos anos em geografia e história. Eu venho agradecer a participação de todos vocês, a atenção de todos, né? No qual nós iremos esclarecer os pontos. Para abertura, nesse presente momento, do nosso encontro, estará a nossa querida Cibele. Bom dia, Cibele. Bom dia. Gente, hoje teve um probleminha técnico aqui com o meu computador, ele não está abrindo de jeito nenhum aqui, estou tentando reiniciar, mas mesmo assim entrei pelo celular, tá? Vou estar acompanhando aqui, assim que eu conseguir resolver, eu vou estar acompanhando vocês também, vou aprender um pouquinho junto. Espero que vocês tenham uma manhã muito produtiva e abençoada, ótima formação aí para vocês. Estou aqui nos bastidores, não vou ficar falando muito, porque o tempo é pouco, né, Douglas? Parabéns aí pela iniciativa e ótima formação para vocês, tá? Dando continuidade sobre a nossa área de ciências humanas para o SAEB, ficar a pergunta, né? Por que vai ter ciências humanas? Como é que vai ser relacionado? O que está sendo pedido? Quais são os descritores, né? E como deve ser trabalhado na escola? Bem, iniciando, teve 3 encontros, né? Relacionados ao SAEB. Um ligado aos diretores e coordenadores, e o outro encontro ocorreu com os professores na área de matemática e na área de linguagens, né? Tanto dos quintos anos, quanto dos nonos anos, e também das terceiras séries do ensino médio. Ciências humanas e ciências da natureza foram por amostra, ou seja, o MEC escolheu algumas escolas, e dessas escolas vão ter amostra. Uma das perguntas que ficam é, Douglas, apesar de ser amostra, vai contar como ponto para o INEP, né, essa prova do SAEB em Ciências Humanas? Eu vou dizer para vocês que no momento não. Mas muitas escolas querem o quê? Elas querem aproveitar o momento e saber como é que está a condição de conhecimento dos estudantes na área de Ciências Humanas. E também na Ciências da Natureza, né? Nesse nosso encontro é para Ciências Humanas. E o grupo que serão feito o encontro serão os grupos de nonos anos, principalmente na área de História e Geografia, né? Vai ser uma amostra, no qual essa amostra para saber o conhecimento da escola sobre ciências humanas. E como a Geografia e a História pode contribuir no SAEB e também para o IDEB da escola? Aí que nós vamos conversar nesse momento. Os professores e coordenadores, principalmente na área de matemática e linguagens, participaram do fluxo, né? E o que é esse fluxo? É para ver o desenvolvimento de conhecimento dos estudantes durante o ano letivo, tanto do sexto ano, no caso do ensino fundamental maior, até o nono ano. Como é que essa criança desenvolveu na área de geografia, história e também ensino religioso durante esse momento. E esse desenvolvimento dos estudantes, no caso de aprovação, no caso de notas acima da média, no caso de manter a quantidade de estudantes na escola, conta para o ponto do INEP da mesma, né? Então, esse fluxo no qual as ciências humanas também irá contribuir, faz parte da escola como rendimento daquele espaço no qual está sendo avaliado, né? Vai ser avaliação em matemática e linguagens, mas as ciências humanas também vai ter uma participação. Apesar dessa prova do SAE para ciências humanas não ser no momento contada. Possivelmente, nos anos posteriores, ele será contado como meio de avaliação e somando ao INEP. Eu vou começar aqui passando um slide, e esse slide vai ser passado para vocês, que é o material, e também vou passar para vocês algumas atividades que possam ajudar vocês, professores e coordenadores, no desenvolvimento do trabalho na escola. Vou começar aqui. Aqui, né?
Documento? Tá na... vocês estão conseguindo observar o slide? Oi? Vocês estão conseguindo ver o slide? Não estou tendo resposta. Douglas, está vendo sim. Estamos vendo. Estão, né? Sim. Então tá, vamos iniciar. Diretoria Regional de Educação, né? Assessoria na área de Ciências Humanas, de Palmas. O nosso foco é o SAEB, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, no qual as ciências humanas, como eu contei, como está na fase de amostra, ela não vai contar essa somatória. Porém, no seu fluxo, no desenvolvimento nas ciências humanas, nos sextos anos, sétimos anos, oitavo e nono, contam como um ponto importante para o INEP, o ponto do IDEP da escola, né? Mas é interessante que muitas escolas aproveitem esse momento do SAEB, principalmente para ciências humanas, na qual algumas foram sorteadas nesse ponto de amostra. Elas querem saber como é que está o desenvolvimento ou o conhecimento dos estudantes nessa área de ciências humanas. Qual é o conhecimento que os estudantes têm de história? Qual é o conhecimento que os estudantes têm de geografia, né? E dando continuidade sobre o slide, o que pede a geografia, o que pede a história? Bem, quais são os elementos balizadores para as ciências humanas, né? Não os elementos balizadores das ciências humanas, principalmente do ensino fundamental maior, que vai do sexto ano até o nono ano, eles pedem o seguinte, que os estudantes tenham a capacidade de quê? Durante esse período letivo, né? De reconhecer os fenômenos, para quê? Que eles compreendam como é que surgem esses fenômenos e, claro, reconhecendo eles, compreendendo qual é o seu processo, eles vão saber como avaliar esses fenômenos. Então, esses elementos balizadores na área de ciências humanas serão elementos importantes no qual serão aferidas nas avaliações do SAEB Ciências Humanas, né? Eles querem saber disso. Eles querem que os estudantes tenham capacidade de reconhecer o fenômeno, entender como é que é o processo desse fenômeno e, posteriormente, avaliar esse fenômeno. Ou seja, essas três habilidades que também está no na nossa BNCC, ela contribui para que o estudante já esteja tendo conhecimentos pertinentes ou competências para o ensino médio. Então, por isso que eles colocaram esses elementos balizadores. E como é que seria a matriz de referência segundo o INEP, né? No qual eles servem para quê? Vão indicar, avaliar em larga escala, para observar as habilidades dos estudantes, observando se eles tiveram realmente sua progressão da habilidade durante esse período letivo do sexto ao nono, no qual, para saber se eles têm a proficiência para o ensino médio, sabendo que avaliar os fenômenos, então eles vão ter competências pertinentes para desenvolver no ensino médio, né? No qual as habilidades do ensino médio serão mais complexas, principalmente no ensino nas ciências humanas, e também elas pedem que os estudantes consigam compreender a interdisciplinaridade entre, claro, pensando no ensino médio, entre geografia, história, filosofia e sociologia, como elas se comunicam, como elas se entretem em cada habilidade ou em cada fenômeno que surgir, né? Claro que o que está sendo trabalhado na escola, as suas habilidades e competências na BNCC,
elas não vão, vamos dizer assim, extrapolar o que está pedindo o SAEB, né? Elas estão conversando uma com outra. Ou seja, os professores que estão trabalhando desde o ano de 2017, 2018, até o ano de 2021, na época, com os conteúdos e hoje com as habilidades, significa que vai atrapalhar no desenvolvimento da prova do SAEB. Então, eles vão entrar numa sincronia. Outra situação importante, por que vai ter a prova do SAEB para ciências humanas, né, mesmo sendo de amostra? O objetivo é esse, é saber a realidade das escolas, saber como é que está o conhecimento dos estudantes na área de ciências humanas, principalmente geografia e história. Está focado nesses dois para os nonos anos, né? E como é que está sendo dividido a matriz de referência na área de ciências humanas? Quem fez a prova do SAEB nos anos anteriores, em 2019 e 2017, ela foi distribuída em descritores, né? Só que neste ano de 2019, principalmente agora 2021, ela está focada mais em eixos do conhecimento. O que significa isso? Irão focar aos estudantes 6 principais eixos que o quê? Elas organizam o seu campo de conhecimento. Douglas, eu não entendi bem. Vou explicar essa parte. Os eixos de conhecimento eles são subdivididos em 6 para facilitar até o conhecimento dos descritores. Os descritores tinham o quê? Muitos descritores de ciências humanas com muitos detalhes. Só que esses eixos de conhecimento, ele agrega alguns descritores em partes. Ou seja, nesse lado direito de vocês estão vendo aqui eixos de conhecimento, ele serve para identificar e organizar o campo de conhecimento de ciências humanas. Tá, um exemplo. Não importa qual for o ano, né, principalmente em geografia, do 6º ao 9º ano, provavelmente vai ter alguma atividade ligada a mapas, né? E aí está focado a um eixo de conhecimento, que é o quê? Tempo e espaço, fontes e formas de representação. No caso da história, como eu vou dar um exemplo aqui, como é que seria a leitura do tempo, né? E a sua sociedade naquele tempo. Como organizou aquela sociedade naquele tempo. É claro que todos esses eixos de conhecimento, eu vou explicar para vocês, posteriormente a esse slide, né? Esse é o lado direito, ou esquerdo de vocês, perdão, eixos do conhecimento, que é dividido em 6 eixos, ou seja, os descritores são divididos em 6 eixos. Dentro desses eixos, é claro que quando vocês observarem os seus eixos de conhecimento, já dá para identificar também algumas habilidades que estão sendo trabalhadas desde o 6º ano até o 9º ano, no qual os estudantes vão ser, nessa amostra, avaliados, né? No lado direito de vocês, que está na cor amarela, são os eixos cognitivos. Esses eixos cognitivos, eles servem para quê? Eles representam as operações cognitivas, ligadas, claro, às competências e à habilidade do ensino de ciências humanas. O que significa isso? Eles vão avaliar, digamos assim, o mesmo eixo de conhecimento, mas respeitando as séries. Ou seja, tem o eixo de conhecimento A, ou cognitivo A, B e C. Vamos imaginar que esse eixo de cognitivo são os níveis. O A é o nível reconhecimento e recuperação, é um nível fácil. Vamos dizer assim, vai ter uma questão ou uma avaliação sobre tempo e espaço, mas o eixo cognitivo ele é A. Então, ele é fácil. Compreensão e análise, vamos imaginar que uma atividade, uma avaliação, vai ter esse eixo cognitivo B, que vai ser um nível médio. E a letra C, a avaliação em proposição, vai ser um nível, vamos imaginar, um nível difícil. Ou seja, durante esse ano letivo, do 6º ao 9º ano, e respeitando a progressão das habilidades, o eixo de conhecimento está integrado nas habilidades no ensino fundamental, nas ciências humanas. Então, o que ele vai acontecer? Algumas atividades vão ter esses 3 níveis. Do eixo cognitivo A, que é o fácil, o B, que é o médio, e o C, que é o difícil. No caso, imaginando o ensino fundamental menor, quando cai uma atividade de eixos cognitivos, que possivelmente pode acontecer em 2023, vai ser da seguinte maneira: eles vão muito abordar o eixo cognitivo o A e o B e algumas questões do eixo cognitivo C. Ou seja, a maioria das questões possivelmente pode ser o eixo fácil e o médio e algumas questões do eixo difícil. Já o ensino fundamental
maior, eles abordarão, no qual vai ser a prova do SAEB desse ano, eles irão abordar o eixo cognitivo B e o C, algumas do eixo cognitivo A. Vocês devem estar, assim, em dúvidas, né? Não se preocupe, nós vamos chegar ao exemplo disso. Vou mostrar um exemplo de uma atividade para o eixo cognitivo A, uma atividade para o eixo cognitivo B e uma atividade para o eixo cognitivo C. Eu já pensei nessa situação e vou explicar para vocês. Neste presente momento, nós iremos o quê? Focar nos eixos de conhecimento. Eixos de conhecimento. O que os eixos de conhecimento é importante? Eles, é claro, estão abordados e fundamentados nos componentes da área de geografia e história, né? Esses eixos de conhecimento, eles vão estar sempre alinhados aos eixos cognitivos, respeitando a série e a idade das crianças. No caso do eixo cognitivo, eles vão agrupar as possíveis ações e operações requeridas ao conjunto de estudantes avaliados. Essa interação dos eixos de conhecimento e os eixos cognitivos, no qual vão apresentar múltiplas abordagens, eles vão representar o que, na verdade? É um conjunto de habilidades individuais no qual os estudantes vão ter ou vão desenvolver durante o ano letivo na escola. E, claro, vão ser aferidas nesse teste, né? E esses dois tipos de eixos vão ser a reformulação dos itens no qual vai ser a prova ou avaliação do SAEB em Ciências Humanas. Vou passar para o próximo slide, que esses slides são, é claro, os eixos de conhecimento, né? O primeiro eixo de conhecimento, ele é focado no tempo, espaço, fontes e formas de representação. O segundo eixo de conhecimento, ele é focado como é que lida a geografia e história sobre natureza e questões socioambientais. O terceiro eixo de conhecimento de conhecimento ou questões que abordam culturas, identidades e diversidades, que no qual culturas, identidades e diversidades vão ser bem avaliadas, possivelmente no ensino médio. O quarto eixo interliga a relação de poder, o Estado, as instituições, a questão de território e territorialidade. O quinto eixo, olha só como ele está também integrado com algumas competências gerais da BNCC, né? Aborda a cidadania, direitos humanos e movimentos sociais. O último eixo, ele já vai trabalhar como os estudantes entendem sobre relações de trabalho, produção e circulação. Se observarmos esses 6 eixos, por incrível que pareça, eles estão alinhados às competências específicas da BNCC para o ensino médio em ciências humanas. Ou seja, se vocês, quem é professor também, ou professor na área de ensino médio e trabalha a BNCC com estudantes do ensino médio, principalmente na área de ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, vão perceber que esses eixos, eles têm uma grande relação com as competências específicas da BNCC para o ensino médio, né? Principalmente na área de ciências humanas. Então, eles fazem o quê? Eles fazem uma ponte entre o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a progressão das habilidades e os seus eixos de conhecimento estão todos interligados, já preparando os estudantes do ensino fundamental para o ensino médio. É claro, sabendo o conhecimento deles que tem para o ensino médio, né? Do quinto para o nono ano, que pode possivelmente ter uma prova de ciências humanas, e do nono ano para o ensino médio. Aí tá, Douglas, como é que esses eixos? Me explica. Bem, o primeiro eixo de conhecimento, chamado tempo, espaço, fontes e formas de representação, ele está muito interligado, claro, a história tem uma grande gama para trabalhar essa área, esse eixo de conhecimento, né? Ela vai articular o que é o tempo, espaço, o trabalho com diferentes fontes históricas, geográficas. Eles vão trabalhar com a ideia de mapas, né, que é uma forma de representação. Eles vão trabalhar também com fontes históricas, como é que eles leem uma fonte escrita, como é que eles leem uma representação com uma fonte de origem oral, né, ou imaginética, como é que eles vão trabalhar isso aí? Eles entenderam que existem várias formas de representação e como elas irão interligar. É claro que os estudantes, eles vão ter o quê? Eles vão observar que, apesar de algumas ações estar presentes,
sempre nelas vão ter o quê? Continuidades, pode ter uma mudança e também uma ruptura. Eles vão entender que essas mudanças podem estar interligadas ao seu tempo, ao seu lugar, né? Eles vão ter essa habilidade de identificar aquela situação, aquele fenômeno, analisar, eles vão ter a capacidade de descrever, comparar elas, e quando eles conseguem identificar, analisar, descrever um fenômeno, né, sabendo sua fonte, ou o tempo, ou onde está acontecendo, eles vão ter possibilidades de construir explicações sobre o espaço, né? E como é que as relações se integram, tanto de forma local, quanto de forma global. É claro que a observação das fontes e suas representações, eles vão ter a capacidade também de interligar os lugares, né? Aí vai ter o uso da cartografia também, que contribuirão para o estudante ter esse eixo de conhecimento. Sobre esse eixo aí, não se preocupe, que eu já preparei um material para vocês, professores e coordenadores, com uma atividade, com um tema, que consegue, quando o professor ou a professora observar esse material que eu vou deixar para vocês, vocês vão dizer assim, nossa, está muito simples, né? Nesse primeiro momento que nós estamos observando, tem aquele choque, mas esses eixos aí, mais uma vez, eu mencionando vocês, está sendo trabalhado durante o ano letivo na área de ciências humanas, desde o 6º ano até o 9º ano do ensino fundamental maior. O segundo eixo de conhecimento, ele, claro, vai estar relacionado ao quê? As relações dos seres humanos com a natureza, né? E as transformações da mesma. Como é que essa natureza ela se transforma? No seu processo natural ou sob a intervenção humana? E por que os humanos interferiram naquela natureza? Nós estamos num momento, assim, na área da natureza, no qual está acontecendo muitos fenômenos. Alguns desses fenômenos são reações da natureza sobre a sociedade, no qual a própria sociedade está sofrendo, né? É uma questão bem evidente das grandes queimadas que está tendo aqui na região, tanto do Cerrado quanto da Amazônia, e que ocorreu no ano passado, um grande desastre na área do Pantanal Mato Grossense, né? O que os estudantes vão ver? Eles vão perceber que essa relação dos seres humanos com a natureza, ela sempre foi corrente, mas nos últimos anos, com o processo da industrialização, teve uma aceleração da destruição da natureza, ou seja, eles vão perceber que, apesar da tecnologia, teve muitas tecnologias, ao invés de proteger a própria natureza, ela está interferindo e destruindo cada vez mais rápido sobre ela, né? E eles vão fazer uma relação desse eixo com o último, com as relações de trabalho. É claro que o 9º ano, eles vão começar a adentrar essas relações, né? Vai desde entender os biomas do Brasil, desde entender os biomas que tem no mundo, o clima, a vegetação e seus relevos, mas com o passar do tempo eles vão entender como é que a sociedade relaciona com esse elemento natural, né, no passar dos anos. E tendo esse conhecimento, vão saber o quê? Além de conhecer, explorar e entender como os seres humanos alteram esses recursos naturais, eles podem, claro, nesses conhecimentos, prever futuros fenômenos ou catástrofes e prevenir, através da ciência, essa relação. Isso que se pede principalmente na área do ensino médio, né? Vai estar muito relacionado ao meio ambiente. Mas como é uma prova de aferição do ensino fundamental para o médio, é importante esse eixo. Esse terceiro eixo, ligado à cultura, identidade e diversidade, primeiro eles vão ter aquela ideia de que cada território tem o seu povo, né? E cada povo tem a sua cultura, os seus costumes, suas vivências, seus estilos de vida. E eles vão entendendo disso aí que, desde nosso surgimento, nós fomos seres nômades, né? Apesar de diferentes situações, e no qual nós deslocamos de um espaço para o outro. Aqui, tanto em Palmas quanto em diversas cidades do Tocantins. E nesse desloque de um grupo para outro espaço, sempre vai ter o choque de uma cultura com a outra, né? E desse choque é o quê? Nossa ideia é entender as diferenças, entender os valores dos outros povos. Para quê? Para que os mesmos estudantes não tenham a ideia de ter os preconceitos com esses povos que têm
culturas e valores diferentes da nossa, né? E possivelmente, se tiver uma atividade, uma avaliação do SAEB, ele pode buscar tratando essas ações, né? Tratando a ideia de, claro, que vai interagir com os direitos humanos, mas a ideia às vezes, agressão ao outro, né? A agressão à diferença do outro, né? No caso que ocorreu muito na Europa, a xenofobia, né? A raiva ou a agressão com o povo de outra nação, outra cultura ou identidade. Então, geografia e história vai trabalhar muito essa ideia, né, de cultura, identidades e suas diversidades, principalmente no nosso território nacional. Esse é o terceiro eixo, que está agregado em história e geografia durante seu ano letivo. O quarto eixo, que são as relações de poder, como é que surge o Estado, né? Como é que surgem os governos e as suas instituições. É claro que vocês observando os seus eixos de conhecimento, às vezes ele tem uma forma gradiente maior, às vezes em geografia do que história, ou vice-versa, às vezes em história do que a geografia, né? Esse eixo de conhecimento, eles vão entender como é que o Estado trabalha em cima da sociedade, como é que a sociedade, qual é a relação da sociedade e o Estado, né? Como é que trabalha as relações de poder? Será que a relação de poder só está emanada ao Estado? Não tem outras formas ou outros grupos que têm poder? Então, eles vão entender que não fica só restrito às instituições, mas as relações de poder, ela pode trabalhar em diversos outros temas, né? E tanto a história quanto a geografia vai mostrar esses exemplos. Como é que foi esse campo de lutas, né? Como é que foi a transformação da sociedade e as relações com o Estado, ou a formação de suas instituições. O quinto eixo, ele está muito focado, tem uma relação também, claro, com relação de poder, ele tem uma relação com as suas diversidades, né? Mas esse quinto eixo, ele foca muito no processo de cidadania, nos direitos humanos, e também como é que são as lutas dos seus movimentos sociais, né? Para conseguir o quê? Seus direitos, da sua cidadania, não só de direitos, mas também de deveres, né? E qual é o papel de cada agente, tanto do Estado, quanto da sociedade, quanto das instituições, para que realmente reflita na sua cidadania, né? Dessa ação política. É claro que essa ação política ela tem suas diversidades de acordo de cada nação. Isso eles já vão entender que cada nação tem um meio de apresentar o que os seus direitos ou sua forma de participação social. Como é que a sociedade vai trabalhar com um sujeito que tem direitos, um sujeito que é excluído, como eles vão entender que a forma coletiva é importante para trabalhar a transformação da sua realidade, de acordo com os problemas que surgem. Quando observar esses eixos de conhecimento e vai estar focado também com os eixos cognitivos, eles vão entender que, a partir das atividades, vão ter uma reação diferente, né? E esse eixo de conhecimento que eu estou apresentando para vocês, ele vai estar muito focado também com as competências gerais da BNCC, né? Tanto do seu projeto de vida, tanto do seu autoconhecimento e cuidado, quanto na questão da sua empatia, da busca por cidadania e assim por diante. Esse é o quinto eixo. Já o último eixo, esse eixo aqui que está ligado às relações de trabalho, que é até interessante trabalhar com estudantes nesse momento, né, que está tendo muitas transformações, principalmente no futuro dos estudantes, ligado ao trabalho, ligado aos direitos, né, ligado como é que está sendo a produção de hoje em dia, umas interligadas com a nova fase da industrialização, né, que está interligado com a computação, a informação, né? Um exemplo que aconteceu a semana passada, se não me engano foi na segunda-feira, com a interrupção do WhatsApp, a interrupção do Instagram, né? Que tem pessoas que aproveitavam esses meios de comunicação como meio de trabalho, né? Eu vou aproveitar esse meio de comunicação como meio de trabalho, mas como a pausa desses dois aplicativos interferiu no trabalho das pessoas, né? Isso é interessante até comentar com os estudantes, que eles vão aproveitar o momento que é o que eles trabalham, é o que eles têm ligados a essa integridade da informação,
E aí pode relacionar as relações de trabalho. Como era o trabalho nos anos anteriores, como era o trabalho em diferentes nações e como é que estão estabelecidas as suas relações de trabalho hoje em dia, né? Como é que interagem esses processos de trabalho e como é que essas relações de trabalho global pode interferir nas relações de trabalho local. Isso também é interessante. É claro que tanto a demografia quanto a economia na geografia abordará muito bem esse ponto, né? População economicamente ativa, população economicamente inativa. Na área de história nem se fala, né? As lutas sociais, as greves, os direitos, os ideais para os seus direitos, os seus movimentos sociais. Como é que um espaço, no caso da geografia, ele relaciona aquele lugar para a produção de um produto, para a circulação do produto. Como é que é a relação do campo com a cidade? Qual é a relação de uma cidade menor com uma cidade maior, né? Isso vai ser muito trabalhado nesse eixo de conhecimento. São 6 que eu acabei de apresentar de uma forma bem direta, né, e focada. Os 6 eixos de conhecimento, voltando, eles sempre vão estar sintonizados, no caso da prova do SAEB, aos eixos cognitivos, né? Como eu comentei para vocês, se nós imaginarmos os eixos cognitivos, eles vão o quê? Eles vão representar as operações cognitivas, né? Vão estar sempre alinhadas às competências e às habilidades das ciências humanas. Estão divididos em apenas 3. Esses 3 eixos, se eu falar de uma forma bem direta, seria A, B e C, ou seja, um eixo cognitivo fácil, um eixo cognitivo médio, um eixo cognitivo, vamos dizer, complexo ou difícil. Né? O que pede cada eixo cognitivo? O primeiro eixo cognitivo, ele sempre vai pedir o quê? Vai ter alguma habilidade ou vai ter alguma questão que vai pedir para os estudantes que tenha o reconhecimento, né, daquele fenômeno, e, ao mesmo tempo, daquele conhecimento, eles vão reconhecer, eles vão observar, e vai ter que eles vão verificar aquele fenômeno, né? No qual, a partir do momento que eles observar aquele fenômeno e reconhecer aquele fenômeno, eles vão recuperar na sua memória como é que aquele fenômeno ele se interage, como é que aquele fenômeno ele surgiu, né? Claro que esse eixo cognitivo ele é muito ligado a conceitos. Então, os estudantes vão observar alguns conceitos, vão interligar conceitos com alguma imagem, identificar como é que aquele conceito, aquele fenômeno ele se transforma, né? E como é que está interligado a algum objeto de conhecimento. Esse eixo cognitivo, ligado ao reconhecimento e recuperação, ele tem as seguintes verbos. Quais são os verbos ligados aos eixos cognitivos, né? Geralmente, quem está trabalhando história e geografia, e está trabalhando nas habilidades, eles observam que nas habilidades eles pedem o quê? Que os estudantes tenham capacidade de identificar, conhecer, definir algum conceito, que consiga descrever qual é o processo daquele conceito, né? Ou como aquele conceito representa, uma habilidade que aponta. E, claro, no final de todas essas ações, uma habilidade que possivelmente eles tenham capacidade de reconhecer. A partir do momento que os professores estão trabalhando essas habilidades, identificar, conhecer, definir, descrever, representar, apontar e reconhecer, essa habilidade está interligada ao eixo cognitivo A, que é o de conceitual, ligado ao reconhecimento, ligado à recuperação. Vai ter uma atividade ligada a isso. É claro que essa atividade não vai ser a mesma, ela vai ter o que? A sua progressão. Aquele objeto de conhecimento ou aquela habilidade, ela vai ter uma sua progressão. Aí o seu eixo cognitivo, ele vai progredir também. Então, tem esse primeiro, que é ligado a conceito, ele vai ter essa progressão para o eixo cognitivo B. O que o eixo cognitivo B pede? Ele pede que os estudantes tenham o quê? Capacidade de compreensão e análise daquele fenômeno, né? Eles reconheceram o fenômeno, eles sabem sobre o que está falando aquele fenômeno. Agora eles vão ter que compreender todo o processo e, possivelmente, analisar porque aquele fenômeno está ali, naquele tempo, está ali, naquele lugar, né? O que pede esse eixo de conhecimento? Que o estudante seja capaz de mobilizar, compreender, realizar análise sobre ele.
interpretando, claro, exemplificando. Não existe só esse tipo de fenômeno, mas tem fenômenos semelhantes. Ele tem esse tipo de ação. Eles vão entender que esse fenômeno pode surgir de maneira diferente em diversos lugares, né? Num ponto A tem esse tipo de ação, no ponto B tem outro tipo de ação. Eles vão entender que, de acordo com a cultura ou lugar, vai ter o quê? De acordo com a sua relação, vai ter um efeito diferente, né? Pode ser a mesma causa, mas pode ter um efeito diferente de acordo com o tipo de sociedade. Quais são os verbos que perde muito, né, nesses eixos de conhecimento, né, cognitivo, perdão, que é de compreensão e análise, né? Quais são os verbos que estão nas habilidades? Os verbos que perdem, quando eu vou trabalhar a história de geografia, a partir do momento que eu observar que tem verbos como comparar, integrar, resumir ou associar, relacionar, comparar e, claro, compreender este fenômeno, né, para analisar posteriormente, ele já vai ter essa capacidade, né? Esse eixo cognitivo B. É um eixo cognitivo, como eu falei, é um nível médio dele, né? Tem algumas das ciências humanas, tanto geografia quanto história, que tem este verbo. Então, esse verbo pede o quê? Eles pedem essas ações. É claro que este verbo, se vocês observarem no DCT ou na própria BNCC, também, né? E, claro, o terceiro eixo, ele pede o quê? De um fenômeno, avaliação e propostas, né? Não é só de chegar e ser uma pessoa crítica, né? Ela tem que analisar aquele fenômeno, reconhecer aquele fenômeno, compreender como aquele fenômeno é constituído. E, claro, eles vão avaliar, vai ter sua crítica, mas uma crítica mostrando suas propostas, né? Uma crítica construtiva, não só criticar, mas criticar com exemplos, com sugestões viáveis. Isso já pede. Em muitas atividades ou habilidades do ensino médio para as ciências humanas, elas têm essas ações. Elas têm ações de que os estudantes tenham capacidade de avaliar, né, fazendo sua crítica, e também apresentar propostas, né? O que esse eixo propõe? É claro, o exercício do pensamento crítico e criativo dos estudantes. Eles têm que entender que esse pensamento crítico e criativo é resultado do eixo cognitivo A e B, ou seja, eles têm a capacidade de tanto de reconhecer aquele objeto, tanto de compreender como ele está presente, né? E aí eles vão ter a capacidade de quê? Julgar, expressar esses posicionamentos frente às soluções propostas, né? Sempre essas situações. Claro que durante as nossas aulas, tanto geografia quanto história, quando apresentamos algum fenômeno ou algum objeto de conhecimento, algum exemplo, sempre tem um estudante que, além de fazer uma crítica, apresenta uma proposta, né? Uma ideia. Às vezes nós percebemos essa ideia durante as discussões entre os próprios estudantes. Então, esses estudantes já têm essas três capacidades, esses três eixos cognitivos durante o ano letivo. E, claro, que isso aí é o quê? Já é a base também para o ensino médio. E quais são os verbos que pedem esse eixo cognitivo C? Além de ter uma crítica, óbvio, apresentar uma proposta, elaborar situações e propostas, ter capacidade de explicar como está surgindo esse fenômeno e, possivelmente, além de avaliar, mostrar a pertinência de transformação desse fenômeno, né? A capacidade de superação de certas situações que ocorrem na vida, tanto estudantes ou então uma atividade que pode ocorrer. Aproveitando a atenção de vocês, é claro que a prova do SAEB são provas objetivas, né? Terão 4 alternativas, Mas essa prova do SAEB, ela já pode mostrar para os estudantes, através dessas questões, se eles têm essas capacidades, né? Se eles têm esses 3 eixos cognitivos. Voltando, a prova do SAEB para os 9º anos, ela é muito focada ao eixo cognitivo B e C. Pode ter algum eixo cognitivo A? Isso pode acontecer. Por quê? Isso pode acontecer? Porque ainda não existe um retrospecto das provas anteriores, né?
no sentido assim, olha, tem um exemplo de provas anteriores para a gente fazer um retrospecto e mostrar para vocês como pode ocorrer nas provas do SAEB, de ciências, linguagens, como da matemática, como também tem no Enem. No Enem, a gente consegue fazer um retrospecto. O que pode cair na prova do Enem? Através do seu retrospecto, a gente pode analisar, fazendo essas comparações, né, e apresentar alguma atividade, né? O que está essa taxonomia de Bloom? Essa taxonomia de Bloom, na verdade, é o quê? Eles mostram como é que está a situação, a organização hierárquica dos conhecimentos dos estudantes. Então, é como se fossem os passos, né? Esses passos que eles pedem, por exemplo, principalmente no ensino fundamental menor, ele tem essa capacidade de reconhecer, identificar. Quem trabalha desde o primeiro aninho até o quinto, vai ter ações, tanto de geografia quanto história, no qual ele vai construir junto a eles ações ou objetos de reconhecimento e identificação. E a partir do momento que eles têm esse reconhecimento e identificação, para o ensino fundamental maior, tem os outros passos, eles têm a capacidade de compreender aquele fenômeno, né? Entender como utilizar aquele fenômeno, calcular, claro, compreendendo essa situação e analisando, eles vão ter, posteriormente, a capacidade de quê? Tanto de avaliar quanto de criar. Não quero dizer para vocês que estudantes de séries menores não têm capacidade de avaliar e criar. Claro que tem essa capacidade de avaliar e criar. Mas até mencionando para vocês que a BNCC pensou, respeitando a progressão das habilidades, a idade das crianças, como vai trabalhar esses conceitos, como vai trabalhar esses eixos cognitivos, né? Isso foi tudo pensado, é claro, sem atropelar e respeitando a idade e série de cada criança. Douglas, me dá um exemplo aí para mim, como é que seria uma atividade com o eixo cognitivo A, o eixo cognitivo B e o eixo cognitivo C. Eu vou apresentar um exemplo para vocês, como é que seria esse eixo cognitivo, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá, né? Oi? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim, estamos sim. Douglas, está tranquila a apresentação. Tá tranquilo, né? Tá bem visível, né? Eu tenho essa preocupação. Está visível. Posso continuar? Ok, eu vou continuar. Aqui. Tá. Deixa eu tomar uma água aqui rápido. Bem, eu peço desculpa para vocês que, a primeiro momento, pode estar imaginando que tem uma tempestade de informações, né? Mas eu vou reconhecer com vocês que o que está sendo trabalhado em sala de aula, tanto para o DCT quanto para a BNCC, tanto no ensino fundamental e o ensino médio, estão totalmente alinhados, estão totalmente focados. E aí, quando apresentaram esses eixos de conhecimento, eu observei pela primeira vez, eu fiquei assustado. Mas aí, depois, foi aquela questão de reconhecer, né? Depois, quando eu comecei a compreender como é que, o que se pede nesses eixos de conhecimento, né? E entender como é que está relacionando aos eixos cognitivos, eu vi que não é tão complicado assim, pensando nos estudantes, né? Eu pensei na situação dos estudantes também. Eu falei assim, não, os professores vão observar esse eixo, e claro que automaticamente vão entender que o que está sendo trabalhado durante o ano letivo tem relação com esses eixos de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês do eixo de conhecimento, um exemplo de eixo de conhecimento. Aqui, eu usei o eixo de conhecimento 4, que está interligado às relações de poder, a surgimento ou o Estado, surgimento de instituições ou a função das instituições, né? Esse eixo de conhecimento,
que é ligado a poder, Estado e instituições, ele está tanto sendo trabalhado em geografia, também como trabalhado em história. Douglas, beleza, tá bonito o que você falou, mas a minha preocupação seria o que esse registro de conhecimento conversa com habilidades. Aí eu vou mostrar qual seria a habilidade, um exemplo desse registro de conhecimento, né? Habilidade no ano de história, habilidade 5, que pede o quê? Olha só a palavra, bem acima. Identificar os processos de urbanização e modernização da sociedade brasileira. Tem o primeiro verbo. O segundo verbo. E avaliar suas contradições e impactos na região em que vive. Como é que foi o processo da urbanização e modernização da sociedade brasileira? Possivelmente no final do século XIX para o século XX, né? E como é que isso impactou na sociedade? Né? Uma nova cultura, umas novas relações de poder. Como é que é esse novo Estado, né? Que o Brasil, principalmente no final do século XIX e no século XX, o Brasil é uma república, né? Já pediu o quê? 2 ações. Uma para identificar, uma outra para avaliar. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui o eixo cognitivo A, reconhecimento e recuperação. Eu creio que quando a professora ou professor de História e Geografia, principalmente História, está acabando com os estudantes e falar sobre... Eu creio que quando vocês virem essa imagem do lado esquerdo, aqui, vocês vão identificar e já tem uma memorização, né? Eles vão identificar essa imagem. Eles estão vendo que tem o quê? Uma balança. E essa balança tem 2 pessoas sentadas nela, né? E essas 2 pessoas sentadas nela tem o quê? Abaixo dela, 2 cores, né? E também 2 siglas. Uma ligada a São Paulo, outra ligada a Minas Gerais. E já vão observar aquela imagem. Opa, eu conheço isso aqui. Eu já identifiquei. Eu sei o que essa imagem representa. Tem a ver com essa habilidade. Isso pode acontecer numa prova do SAEP para Ciências Humanas? Pode. Mas é claro que não vai estar explicando qual é o eixo e a sua habilidade. Mas aqui é um pequeno exemplo. Aí tem a pergunta. Olha essa pergunta. Identifique o acordo político firmado entre o Estado de São Paulo e Minas Gerais. No contexto da República Oligárquica, que isso já está sendo trabalhado, principalmente em história, que está sendo retratado na charge ao lado, nessa imagem ao lado. Obviamente, os estudantes vão responder o seguinte: é fácil essa pergunta, porque tem uma imagem, já tem explicando qual é o Estado. Está bem assim, fácil essa questão, né? Essa questão está interligada ao eixo cognitivo A. Aí as crianças vão dizer o quê? Ah, Douglas, isso é política café com leite. Douglas, eu posso pegar essa mesma questão e transformar em eixo cognitivo B? Vamos ver como é que seria essa mesma questão no eixo cognitivo B? Eles já sabem, já tem a memória, né? Eixo cognitivo B, é claro, com a mesma habilidade. O eixo poder, estado e instituição. O eixo cognitivo B, compreensão e análise, né? Eles vão entender que existiu uma república oligárquica, eles já sabem que aquela imagem foi explicada talvez nas aulas, né? Isso é a questão, vamos imaginar que vai cair essa questão. Só que colocou uma imagem diferente. Porém, essa imagem diferente, eles vão analisar ela, eles vão comparar ela e posteriormente tirar uma conclusão, né? As palavras do eixo cognitivo B, comparar, os verbos, desculpa, integrar, resumir, associar, relacionar e, claro, compreender. Aí tem uma imagem do lado esquerdo, que vocês estão observando aqui, né? Da revista, se não me engano, o Mário, não tenho muita certeza, peço perdão. E aí tem uma legenda de 2 pessoas conversando aqui abaixo, né? Aqui tem as imagens, Café São Paulo, e aqui, Leite de Minas, embaixo. E tem a pergunta: ô Jeca,
Por que você não muda de refeição? Sempre a mesma coisa? Aí o Jeca responde, ô, gente, mudar como? Não tem carioca? Só tem o quê aqui? 2 tipos de refeição, né? É uma sátira ligada à realidade daquela época. Aí diz que a sátira da Charge, de 1925, sobre a República Oligárquica, relaciona-se ao quê? Aí eles vão fazer, lembrando de alguma atividade que teve sobre o eixo cognitivo A, e posteriormente eles vão entender que é o quê? Alternância de poder entre as oligarquias mineira e paulista. Óbvio que é a mesma questão que foi pedido, né? A mesma ideia, só que o eixo cognitivo médio, um eixo cognitivo um pouquinho mais complexo. Vocês estão entendendo agora a ideia dos eixos cognitivos? Ou seja, teve o mesmo eixo de conhecimento, só que com eixos cognitivos diferentes. Ou seja, o nível de compreensão diferente. Um com nível fácil, outro com nível médio. Como é que seria com nível difícil ou complexo, né? O eixo cognitivo C. A mesma ideia. E com a mesma habilidade, né? É claro que a partir do momento que eles podem memorizar, reconhecer, relacionar aquela imagem, posteriormente eles vão o quê? Esse eixo cognitivo C, além de ter uma leitura crítica da realidade, apresentar uma proposição, né? E esse eixo cognitivo C, os verbos que se pedem são propor, elaborar, justificar, explicar, selecionar, julgar e avaliar. Vocês estão observando abaixo que tem 2 imagens, né? E uma mensagem. O voto é um importante instrumento utilizado para garantir às sociedades democráticas a legitimidade na escolha dos seus representantes. Analise as imagens a seguir, referente ao processo eleitoral brasileiro em 2 momentos distintos. As eleições atuais e durante a República Oligárquica. Aí o que pediu? Ao comparar o processo eleitoral nos 2 períodos históricos, verifica-se que, ou seja, eles têm o conhecimento do que ocorreu na República Oligárquica. Eles têm um pouco de conhecimento também que está acontecendo atualmente. Então, eles vão fazer uma análise desses 2. Eles vão observar o que está sendo enunciado de cada opção e desse enunciado ver o que está pertinente às 2 situações, né? Aí o que seria? O mesmo eixo, a mesmo objeto de conhecimento, só que o eixo cognitivo mais complexo. Isso pode acontecer nos 9º anos? Pode. Acontece muito nas provas do ensino médio? Sim, acontece muito nas provas do ensino médio. Ou seja, a mesma ideia, o nível fácil, o nível médio e o nível difícil, né? Aí a sua alternativa, vou deixar para vocês. Eu não preciso dessa resposta. Vou deixar para vocês aqui. O que seria, na prática, né, se pegasse a habilidade de história, né? Eles teriam o quê? Essa habilidade também ela pode ser trabalhada, além de relações de poder, as relações de trabalho, de circulação e produção. Ou seja, não quer dizer que, às vezes, um evento do objeto de conhecimento está presa a um eixo. Às vezes, um objeto de conhecimento ele interliga 2 ou 3 eixos, né? Mas eu usei aquilo ali como um exemplo. No primeiro, de identificar o seu processo. No segundo, associar ou comparar como é que relaciona esse processo no decorrer dos anos, né? E o terceiro, eles vão avaliar o que aconteceu durante esses anos, né? Eles vão fazer o quê? Um pensamento crítico e, claro, vai propor uma medida, né? Tanto nesse caso que eu falei assim, da transformação da política brasileira, no que resultou hoje em dia, né? Não é só aquela situação, sabe que até hoje é café com leite? Sabe que teve alguma mudança? Teve alguma permanência? Teve alguma ruptura? Qual foi a sua mudança? E vocês podem ter essa habilidade. E em geografia, será que só aconteceu aqui no Brasil? Tem algum país no mundo que agiu da mesma maneira? Ou está agindo de forma diferente? A sociedade está reagindo de outra maneira?
A geografia, se trabalhar de uma forma interdisciplinar, tanto aquela habilidade de história, ligando com a geografia, é claro que eles vão trabalhar o quê? Identificar diferentes manifestações culturais. Como é que seria trabalhado a questão do Estado com as minorias, a questão da política com as minorias, né? Tanto na escala mundial, quanto numa escala respeitando os seus lugares. Esse é o ponto que eu tenho que explicar para vocês nesse momento. Douglas, tudo bem, mas eu tenho uma dúvida. Como é que seria trabalhado geografia e história para matemática, para linguagens? Tanto do 5º ano do ensino fundamental, quanto a 3ª série do ensino médio, quanto o 9º ano, né? Geografia e história, pode ter alguma questão na área de matemática? Pode ter alguma questão na área de linguagens? Eu digo para vocês que possivelmente pode ter. Se os professores de matemática e linguagens tiverem alguma dúvida, bem, principalmente na área de linguagens, ele está muito relacionado à história, né? À literatura, o seu evento histórico está, vamos dizer assim, bem escrito, né? Bem em conjunto, essa situação, né? Que é interessante. Se for um exemplo, alguém perguntar para vocês para o 5º ano, né? Ou, às vezes, na área de história, o que pede em história, ligadas a linguagens, é o sentido de algumas palavras, né? Por exemplo, revolução, evolução, lutas, movimentos sociais. Apesar da professora de história explicar, mas pode ser trabalhado junto com a língua portuguesa, né? Na área de geografia, esse D3 aqui é o de linguagens, tá, pessoal? O de baixo, na geografia, algum sentido de uma palavra, né? Uma doença, o que significa esgoto, o que significa uma ação do fenômeno natural. Um exemplo, né? Uma atividade com língua portuguesa, geografia ou história da língua portuguesa. Aí tem uma imagem do planeta Terra, né? E meio ambiente, que está no 2º eixo de conhecimento, né? Que é o meio ambiente. E aí, uma atividade que pode acontecer na área de linguagens, né? O significado dessa palavra casa, o que essa palavra casa traz, tanto na imagem quanto para o estudante, né? Aí tem a sua resposta. A matemática e as ciências humanas, o que acontece? Tem o descritor da matemática, que vocês estão vendo aqui, o descritor da matemática, só que as ciências humanas trabalham com eixos. Aí eu coloquei uma habilidade aqui como exemplo. O que pede a matemática com as ciências humanas? Se for história, a datação de tempo, quanto tempo dura um século, quanto tempo dura uma década. O século XVIII foi de que ano a que ano, né? Às vezes a professora de história fala do século XVIII, o século XVII, e o estudante fica curioso, fala do século XVIII, XVII, foi há quanto tempo atrás? Aí vem a matemática também a trabalhar isso. Às vezes pode dizer o seguinte, pode ter uma questão de matemática pedindo que século foi aquele, né? Aconteceu um fenômeno no mundo no século X, e esse século X representa quais anos, né? Quantas centenas de anos, tal. Foi o milênio. Aqui, também ligado à história, né? O calendário, o que pode ser trabalhado. Por que o calendário é importante? Só existe esse tipo de calendário, tem outros tipos de calendário, né? A datação do tempo. Isso pode estar relacionado às ciências humanas com a matemática. O 9º ano, bem, o 9º ano ele é um pouquinho mais complexo, claro. Só que o 9º ano eles vão trabalhar o quê? Às vezes uma às vezes na área de geografia, eles podem trabalhar mapas, né, com as coordenadas geográficas, isso pode acontecer. Está tudo interligado, tanto as ciências humanas quanto as linguagens, né? Voltando às ciências humanas, especialmente na área de história, pode ser um evento da literatura ou uma charge, né, que explica uma situação histórica. E aí, essa situação histórica pode estar numa avaliação do SAEB em linguagens. Que aqui tem duas situações, ou seja, o estudante ele vai entender que está tudo interligado, essas ações. Vou passar aqui o próximo slide.
Também geografia, né? Com a matemática, pode trabalhar o quê? Coordenação geográfica, pode trabalhar com gráficos, né? Croquis, para entender a questão de potencialidade, o PIB de um lugar, né? De um país ou de uma região, a relação salarial, que está muito trabalhando em geografia na área de demografia. Um exemplo de uma coordenada, né? Usando a roda dos ventos, usando o mapa. A terceira série do ensino médio, é claro que é mais complexa, né? Mas principalmente vai estar interligado, às vezes com uma ação social, às vezes com uma ação da própria literatura. Geografia com algum espaço, algum país. Mais uma vez aqui, pode estar interligado a uma charge, né? E pode ser repetida tanto para a geografia quanto para a história. Sociologia, por que não? Filosofia, por que não? Mas não vai ser a prova do SAEB para ciências humanas, mas ela tem muito a contribuir. O seu descritor para matemática e a sua habilidade, né? Ensino médio, do primeiro ao terceira série do ensino médio, ciências humanas sociais, aqui seria esse 202. Aqui esse 2 seria relacionado a competência específica 2, né? E o 02 a habilidade. Essa competência específica aqui está ligada às ações das sociedades, tanto no meio ambiente quanto em si. Um exemplo para a geografia, né? Ligado ao meio ambiente. E as referências que nós usamos foi tanto o SAEB, né? Que é o MEC, tanto o Instituto Norte, no qual também fez esse parte do material, né? E, ao mesmo tempo, para vocês aqui, vou fechar. Estão conseguindo parar a apresentação? Oi. Eu peço desculpa para vocês, né? Aí eu fiz essa pequena apresentação no slide. Vocês viram que na transformação do que eu passei pelo slide, ele não é tão complicado, sabe? Ele é fácil de entendimento. É claro que o que vocês estão trabalhando em sala de aula, ou as vossas colegas coordenadoras estão contribuindo no trabalho dos professores e estudantes, é o nosso dia a dia. Não tem muito segredo, né? Mais uma vez, focado nos conhecimentos, nos eixos de conhecimento, né? Não tem os descritores, as ciências humanas, são os eixos de conhecimento, tá? E esses eixos de conhecimento, vocês observam que está sendo trabalhado tanto geografia quanto história. Ele está interrelacionado tanto as habilidades do DCT, quanto as competências gerais da BNCC, né? E se observar mais uma vez os eixos de conhecimento, ele, na verdade, ele tem uma grande relação posteriormente com as competências específicas do ensino médio para as ciências humanas. Quem trabalha o ensino médio de ciências humanas, observou as suas competências específicas, está relacionado. Não tem muito segredo, para dizer a verdade, né? Muitos de vocês podem dizer, tá bom, Douglas, você apresentou, tá ok, eu tenho uma grande dúvida. Você tem material? Não vou mentir para vocês que eu produzi um material para vocês, tá? Fiz pesquisas e produzi de acordo com os eixos. Eu fiz 3 questões. Quais são as 3 questões? Primeiro, eu fiz uma questão para geografia e para história. Cada questão conversando com o eixo de conhecimento, os 6 eixos, tá? E também com os eixos cognitivos. Ou seja, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de questões. E quando vocês observarem essas questões, vocês vão dizer assim, nossa, tá, eu posso aplicar em sala de aula? Não tem problema, pode ser. Quando vai ser a prova do SAEB, né? Possivelmente a prova do SAEB vai ser no final de outubro até novembro, tá? Dezembro, desculpa. E aí, cada escola recebeu uma carta, né? Cada escola recebeu um momento propício para ter essa prova do SAEB. É claro que vocês da escola vão ter um momento para preparar os estudantes, né? Um momento com eles, tanto na área de linguagens, quanto na área de matemática, quanto na área de ciências humanas e também ciências da natureza. Vai ter esse momento com eles, né? Mais uma vez, a prova de ciências humanas está focada aos 9º anos. Os 5º anos e a terceira série do ensino médio não tem prova de ciências humanas.
Mas pode acontecer que na prova de linguagem ou na prova de matemática tem alguma questõezinha relacionada às ciências humanas. Isso pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do material. Eu vou deixar, tudo isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Tanto o material do SAEB, para ciências humanas, quanto o slide, quanto esse materialzinho aqui, esse último material. Aqui eu vou... Tela inteira, né? Inteira. Deixa eu só diminuir aqui. Isso aqui estão vendo? Vocês estão vendo essa página? Vocês estão conseguindo ver essa página? Sim. Beleza, vamos lá. Eu fiz esse material, é claro que esse material é um exemplo, é uma sugestão, se vocês quiserem utilizar na escola, tá? Isso fica como uma sugestão, vocês têm total liberdade, né? E esse material o quê? Eu fiz uma capinha que está conversada com os professores na área de ciências, linguagens, e também conversando com os professores de matemática, que tem essa capa, né? No qual foi bem trabalhado, muito bem informado, com a nossa colega Samira, a nossa colega Luzivalda, quanto com a Cibele, e também com a nossa colega Cida, fez um excelente trabalho com os vossos colegas, né? No qual eles estão bem informados, tanto nessa área também quanto o fluxo, né? Que eu creio que eles vão explicar para vocês essa ideia de fluxo. Pode perguntar para eles que eles sabem tudo. Formação SAEB 2021. O que eu coloquei aqui? A matriz de referência de ciências humanas, né? Quais são os 6 eixos de conhecimento e os seus eixos cognitivos. Tá. O que eu fiz? Eu peguei os eixos de conhecimento e os eixos cognitivos e eu fiz atividades. E quem vê aquela atividade vai entender na sala de aula, não tem muita dificuldade. Aí eu fiz em 2 formas. Como é ciências humanas, provavelmente na prova do SAEB, não vai estar assim geografia, não vai estar assim história, talvez está tudo agregado. Isso pode acontecer. Mas eu coloquei aqui separado, mais para contribuir no trabalho dos vossos professores e colegas coordenadores. Aí está aqui, geografia. O que eu fiz? Eu foquei no eixo cognitivo B e C. Porque o eixo cognitivo A, ele é muito focado a conceito. Então, eu estou dando exemplo só do eixo cognitivo B e o eixo cognitivo C, ou seja, o nível médio e o nível mais complexo. Aqui está, eu vou deixar para vocês, tá? Questões. Olha só, eixo cognitivo B, né? Ou eixo 1. Tempo e espaço, fontes e formas de representação para geografia. Aí eu peguei uma questão, aqui, eixo cognitivo B, médio, essa imagem, o que ela representa, né? Projeções cartográficas, seria a resposta. E como é que seria essa mesma ideia de representação para o eixo cognitivo C? Né? O mesmo objeto de conhecimento. Esse objeto de conhecimento pode estar tanto do 6º ano, tanto do 7º, quanto do 8º e 9º. É claro que ele vai estar bem mais complexo. Aí eu usei o mesmo eixo de conhecimento, só que a um nível mais complexo, nível C, né? Aí tem uma imagem sobre a projeção de alimentos no Brasil, seria uma questão, digamos, de 7º ano, a trabalhar mais, é um eixo cognitivo mais complexo, e aí eles vão analisar cada gráfico, que vocês estão vendo aqui, cada gráfico desse, né, que é o que o Brasil mais exporta, que são grãos e carnes, e aí eles vão fazer a avaliação, eles vão analisar, e aí aqui eles vão ter a sua avaliação, né, eles vão ter a sua proposta. O que aconteceu? Desse eixo cognitivo, eixo de conhecimento 1. O eixo de conhecimento 2, eu peguei no SAETO, né, a prova do SAETO. Natureza e questões ambientais, né, que é o ciclo da matéria-prima, o ciclo da produção e da reciclagem. É uma forma mais média, nível B, né? É o eixo cognitivo ligado à natureza. E aí sua resposta. Aqui, o mesmo objeto de conhecimento, o mesmo eixo de conhecimento, mas com o eixo cognitivo mais complexo, no qual eles vão ter que ler cada proposta e ver qual é o pertinente a esta charge.
né? Eixo cognitivo C, culturas, identidades e diversidade. Aí tem uma explanação aqui, o que ela significa, né? Nível médio. E aqui é o nível difícil, nível C, culturas, identidade e diversidade. Tanto geografia, que eu estou mostrando para vocês. Aqui é a relação de poder, Estado, nível médio. E aqui o C, desculpe, não está alinhado, o nível difícil. Aí eu coloquei uma situação relacionado ao evento recente, né? Do Talibã, como é que o Talibã tem o poder naquele território do Afeganistão. Só que aí eu fiz o quê? Eu fiz um alinhamento que aconteceu com um ataque em 11 de setembro, no ano de 2001. O eixo cognitivo de cidadania e movimentos sociais, quando os professores e coordenadores verem essa proposta, vai falar, nossa, isso aqui eu trabalho no dia a dia na escola. Nível B, médio, e o nível C, difícil, porque está sendo trabalhado. O sexto, relação de trabalho, né, uma questão sobre reforma agrária, nível médio. E aqui, relação de trabalho e produção, como é que está a relação de trabalho com a globalização? O nosso espaço com o espaço mundial, né? E aí, claro, a sua alternativa. Douglas, você está mostrando em PDF, mas você tem esse material em Word? Tenho, e eu vou deixar para vocês, tá? Eu deixei aqui em PDF porque ele é mais fácil de mostrar na tela do computador. Ele é mais fácil de divulgar do que o do Word, porque o Word ele corta a tela em duas páginas, fica mais complicadinho. História. Nível B, né? Ligado à relação de fontes e formas de representação, a sua fonte histórica, o que ela representa, né? Aí eles vão comparar as duas imagens e retratar o que é. E aqui o nível C, um exemplo de uma fonte histórica, né? Forma de representação. Qual foi o tempo e tal, seu tempo histórico. Natureza, questão ambiental, como é que seria trabalhar a história, né? A história trabalhou muito a ideia do século XIX, do século XX, das drogas do sertão, extração da borracha, né? O látex, a diversidade e suas culturas, o humanismo, aqui, culturas, né? Sobre a relação dos indígenas antes e hoje, está aqui como exemplo, né? E, claro, tudo bem mostrado. Aquela questão que a gente trabalhou sobre a oligarquia, né? Como é que ela interfere, algumas questões de relação de trabalho. Aí, quando eu trabalhei em geografia, a globalização, aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, da Revolução Industrial, como é que a Revolução Industrial interveio, né? Vocês estão percebendo que pelo eixo de conhecimento está sendo trabalhado geografia e história, estão sendo alinhados, tá? Esse aqui eu vou deixar para vocês esse material. Tanto esse material, quanto o slide, quanto o material do SAEB para ciências humanas, né? Que, na verdade, o material do SAEB é o slide, mas eu transformei esse material em slide para ter uma melhor ideia com todos nós. Bem, até o presente momento, esse é esse nosso encontro, né? Mostrar para os professores que não ficam assustados sobre a prova do SAEB. É claro que muitos professores e a escola vão querer saber qual é o nível de conhecimento dos estudantes. Mais uma vez, a prova do SAEB para as ciências humanas, ela não vai ser, digamos assim, somada. Essa prova do SAEB não vai ser somada. O que vai ser somado na prova do SAEB em ciências humanas é o seu fluxo, é o desempenho dos estudantes do sexto ao nono ano, somados às outras áreas, né? Como é que foi o desempenho deles durante o ano letivo. É isso que vai contar, tá? Sobre o IDEB da escola. É claro que o trabalho de todos nós professores é importante para a escola, né? Vamos fazer ter o nosso esforço para que uma grande quantidade de estudantes venha no dia da prova do SAEB, né? Para ter aquela cota mínima de estudantes por sala, e aí fazer a prova, e nós sabemos qual é a nossa realidade na nossa instituição, né? E apresentar, no presente momento, eu venho agradecer muito vocês. Vai ter uma frequência que eu vou passar para vocês.
Alguém tem alguma dúvida, sugestão? Eu estou à disposição de vocês. Deixa eu ver se está aqui. Alguém tem alguma dúvida? Sugestão? Bom dia, aqui é a professora Elianesa, da Escola Setor Sul. Douglas, eu gostaria de saber assim, esse material que você vai disponibilizar vai ser no e-mail que a gente está aqui ou vai ser para a escola? Como é que vai ser a disponibilidade desse material? Ótima pergunta. Eu vou disponibilizar, se a escola permitir, eu posso deixar no e-mail da escola, mas eu posso deixar no grupo dos coordenadores, né? E também no grupo dos professores, tanto de geografia quanto de história. Eu vou deixar esse material no grupo, pode ser? Ou então a pessoa quiser pedir para mim que eu passo, não tem o menor problema. Aqui eu só estou fazendo a frequência rapidinho. Mais alguém? Estava difícil o material? Deu para entender o material? Bom dia, Douglas. Bom dia! Professora Elisângela, deixa eu te falar, foi muito bem essa live sua aí, esse encontro nosso, tá nos ajudando bastante, vai facilitar muito o nosso trabalho com esses slides aí, e se você puder colocar lá naquele grupo dos professores de Geografia e História, vai facilitar muito para a gente, porque aí tem tempo para a gente analisar com mais calma, e a gente vê quais são as questões que vai favorecer ao 9º ano ou à 3ª série. Então, fica mais fácil para a gente nos organizar. Então, assim, eu gostaria que você colocasse naquele grupo, que aí a gente pegaria, ou então no e-mail, que eu posso te mandar o e-mail depois e você mandar para mim, por favor. Sem problemas. Eu venho agradecer a todos vocês, né? A participação, só estou esperando só chegar a frequência rapidinho. Muitos professores ligaram para mim, né? Uma pessoa que também me ligou, como todos vocês, uma pessoa querida, que nem vocês, né? A ideia, eu venho agradecer a todo mundo também, sabe? E quando veio o Saeb e eu observei que a Ciências Humanas vai participar do Saeb, apesar de não fazer assim, a prova do Saeb Ciências Humanas não somar no IDEB, mas o seu fluxo vai estar, eu fiquei preocupado e eu já fui fazer a pesquisa, já fui procurar colegas, né? Alguns colegas me procuraram, então nós fizemos essa troca de saberes para ter essa apresentação de hoje. Essa apresentação nós fizemos pensando em vocês, professores, pensando em vocês, coordenadores, para nós termos o melhor trabalho possível, né? E eu vou falar para vocês que eu venho agradecer muito. No estado do Tocantins, nós somos o primeiro a fazer isso. Eu tenho muito orgulho de dizer isso para vocês, sabe? Aí, logo, logo, desse trabalho aqui, vai ter alguns colegas que vão pedir o nosso trabalho e vai dar tudo certo. Tá pronto? Deixa eu só passar aqui. Douglas, outra coisa, a Elianesa de novo. Eu troquei o meu aparelho e aí parece que eu saí do grupo, não sei se eu saí ou não foi transferido para esse aparelho novo. Gostaria que me recolocasse no grupo de geografia, por favor. Eu passo meu número aqui no chat aqui, tá? Pessoas, eu venho aproveitar um momento para vocês agradecer muito a participação de todos. Venho agradecer a participação de todos vocês. Esse nosso encontro ele foi gravado. O que significa?
Douglas, às vezes eu não entendi. Eu posso assistir outras vezes? Pode. Eu vou passar aqui essa gravação, está sendo no nosso canal Dré Palmas, no YouTube, tá? Ele vem visualizar isso. Se você tiver alguns professores que estão tendo dificuldades, que são de outros municípios, mas quer ter um entendimento sobre o SAEB e nas ciências humanas, tá aí também como um link, né? O que vocês observaram aqui, que está no lado direito, a nossa avaliação e a frequência, tá? Como é que foi a participação nossa aqui? Eu venho agradecer muito a atenção de todos. Eu vou aproveitar o momento aqui, mais uma vez agradecer ao Lucas. Nossa, demais aqui na nossa contribuição. Se não fosse ele, não estaria presente com vocês aqui no nosso encontro, tá? Agradeço imensamente. Vocês podem me ligar, estou sempre à disposição de vocês na maior medida possível, né? E se eu errei alguma coisa, eu peço perdão no momento, tá? Muito obrigado por tudo. Para fechar, eu ia convidar aqui mais uma vez a nossa super Cibele. Cibele? Oi, Douglas. Eu tô aqui vibrando, olhando os slides, foi top. Gostei demais, né? Muito válido. Vai ficar disponível para vocês lá no canal da Dré, assim que o Douglas fechar aqui. O pessoal aqui no grupo está me perguntando. Muito boa a ação, gostei demais. Tá? Parabéns aí, parabéns ao pessoal que está aqui participando, é isso mesmo. Foco no SAEB, que vai dar certo. Parabéns, Douglas. Beijo, gente. Estou aqui, ó. Aproveitar o ensejo com todos vocês, eu venho mais uma vez agradecer pela atenção de todos. Muito obrigado, tá? Eu vou passar para vocês, no e-mail que está aqui que eu estou vendo, eu vou passar para vocês no grupo dos coordenadores e também no grupo dos professores, tanto de geografia quanto história, tá? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Eu desejo a vocês um ótimo dia. Vocês viram que o tempo foi tranquilo, passou, né? Vocês viram que o trabalho de vocês aqui é um reflexo. O reflexo de vocês também é nosso reflexo de trabalho. E é nosso trabalho em equipe que faz tanto vocês quanto o Dré trabalhar perfeitamente. Muito obrigado de coração, tá? Desejo a vocês, mais uma vez, um bom dia. Tchau, tchau. Gente, fiquem com o Senhor aí, a paz. Grande beijo, abraço. Bom trabalho a todos.